e ainda tirava tempo para orar. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele: se você não ora, não é falta de tempo. Jesus aqui, irmãos, ele tinha acabado de passar o dia com o pessoal, e nós vemos anteriormente essa palavra, quando Jesus fez a primeira multiplicação. A primeira multiplicação. E ele multiplica aqui alimento para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Podemos calcular uma média de 15.000 pessoas, irmãos. E ele alimentou todo aquele povo, operou aquele grande milagre. E depois disso, então, ele diz para os seus discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele vai agora orar. E já era 16h e ele ainda estava orando, falando com o Pai. Então nós entendemos, irmãos, que Jesus, por mais que ele era o Filho de Deus, ele se preocupava e fazia questão de tirar tempo para ter diálogo com o Pai, para falar com o Pai, para se fortalecer diante do Pai. A oração, irmãos, ela não vai mudar o Senhor. Porque às vezes a pessoa fala: não, eu vou orar e insistir até Deus fazer esse milagre. Eu vou fazer um propósito e isso. Não, irmãos, a oração não vai mudar Deus. A oração vai mudar nós. Amém? A oração vai mudar eu e você. Quando nós realmente buscamos o Senhor, insistimos, perseveramos, tiramos tempo, nós vamos estreitando o nosso relacionamento com Ele. Nós vai conseguindo buscar uma intimidade além daquilo que nós conhecemos. Nós vamos tendo uma comunhão, irmãos, fora do comum. E esta comunhão faz com que a gente conheça realmente o poder de Deus. O quão grande Ele é. O quão poderoso Ele é. E nós vemos, irmãos, que não tinha problema difícil para Jesus. Não tinha problema que fazia o Senhor se preocupar. Porque Ele sabia quem era o Pai dele. Ele sabia que o Pai dele tinha poder para fazer. E vai continuar, irmãos, o verso 25. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? À tarde, ele estava orando, e agora na 4ª vigília da noite, ele sai do monte ao encontro dos seus discípulos. Sabe que horário que é a 4ª vigília da noite? Quando a Bíblia diz 4ª vigília da noite, está dizendo entre 3 da manhã às 6 da manhã. Você consegue, irmãos, imaginar que Jesus aqui, ele ora pelo menos 8, 10 horas. Ou seja, ele tira de 8 a 10 horas para estar no monte com o Pai. Quem sabe orando, quem sabe cantando, quem sabe colocando diante do Senhor alguma coisa que o preocupasse, rasgando e abrindo o coração para Deus. Nós não vemos Jesus em nenhum momento, irmãos, se abrindo com os discípulos, falando que estava cansado, que estava com dor, com problema, com dificuldade. Por quê? Porque ele ia falar com o Pai. Era diante do Pai que ele abria o coração, se colocava as dificuldades, quem sabe angústia, cansaço. Porque nós passamos por tudo isso, irmãos. Tem momentos que estamos cansados. Tem momentos que estamos desanimados. Tem dias que a gente levanta da cama e não quer levantar. Queria ficar lá quieto. Nem para o trabalho não queria ir. E às vezes vai com dor, com angústia, com tristeza, com problemas familiares.
E o que nós temos que fazer, irmãos, é tirar tempo diante do Todo-Poderoso, rasgar o nosso coração diante dEle, colocar os problemas e preocupação diante dEle, porque só Ele pode nos fortalecer, só Ele pode nos edificar, só Ele pode nos sustentar, para poder continuar na jornada. E o mais importante, irmãos, que esse tempo que você tira diante do nosso Deus, de oração, de louvor, esse tempo que nós tiramos para meditar a palavra, rasgar o nosso coração diante dele, é um tempo precioso, é um tempo que nós estamos acrescentando, fazendo uma reserva diante de Deus. Quantos aqui acreditam que é importante fazer uma reserva diante de Deus? Sabe o que é fazer uma reserva diante de Deus, irmãos? Você está em dias com Deus. É você estar sempre orando, sempre buscando, sempre clamando, sempre mostrando a sua necessidade diante dEle. Sempre você exaltando o nome dEle, reconhecendo as nossas fraquezas. Ó Senhor, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu te amo, eu sou dependente do Senhor, eu sou dependente do teu cuidado, eu sou dependente da tua bênção, eu sou dependente do Senhor em tudo que eu vou fazer, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. E quando nós vivemos uma vida constante diante da presença do Senhor, sabe o que acontece, irmãos? Nós passamos a ter crédito com Deus. Sabe por que Eliseu, ou melhor, sabe por que Elias lá atrás, ele olha e diz para o rei, ó, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair neblina, não vai ter chuvisco, até que eu diga. Sabe por que Elias fez isso, irmão? Porque ele tinha crédito com Deus. Porque ele vivia uma vida que agradava a Deus. E ele estava tomando uma decisão que agradava o Senhor. E o Senhor fez o quê? Assinou embaixo. Lembra? Quando Isaías vai e profetiza para Ezequias, ó, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Ezequias vira para a parede e diz, Senhor, lembra-te que andei em retidão, desviei do mal, fiz o que era reto diante do Senhor. Essa foi a oração dele, irmãos, não gastou um minuto. E ele vira o rosto para a parede e chora. Sabe o que acontece? Isaías está indo embora. E Deus diz, volta lá. Volta lá porque o meu servo tem crédito comigo. Volta lá. Porque ele me fez lembrar, clamou por misericórdia pelo tempo que ele fez, que ele andou em retidão diante de mim. Vai lá e diz que eu estou acrescentando 15 anos de vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Quando nós vivemos essa intimidade de oração com Deus, é duas coisas que acontecem. Deus vai mover em nosso favor, e nós vamos crer o suficiente para Deus fazer o sobrenatural na nossa vida. Porque a primeira coisa, irmãos, para nós receber o natural de Deus, o sobrenatural, é nós crermos. Repita comigo, é crermos. Não tem como, irmãos, Deus fazer alguma coisa na nossa vida que nós não cremos que Deus tem poder para fazer. Amém? Temos que crer, irmãos. Se você não crê que Deus cura, nós nunca seremos curados. Se você não crê que Deus transforma a vida do teu filho, ele nunca vai ser transformado. Nós temos que crer. E eu e você, como homem e mulher de Deus, que crê, que tem fé, nós podemos olhar as coisas tudo perdido e declarar que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. E agora Jesus então deixa o monte e vai ao encontro dos seus discípulos. E os discípulos estavam aonde?
Eles estavam no meio do mar. E a Bíblia fala que tinha um vento que vinha contrário. Alguém já esteve num barco com um vento contrário? Quando o vento está contrário, o vento vem e joga o barco para trás, vai batendo, e aquele movimento brusco, com tendência de derrubar o barco. Aí Jesus faz o quê? Bom, ele está lá no meio do mar, não tem nenhum barco aqui, eu vou andando, fazer uma caminhadinha. E Jesus foi caminhando em direção deles. E eles já estavam apavorados por causa do... Diga comigo, vocês estão comigo ou não? Por causa do vento. Eles estavam apavorados por causa do quê? Do vento. Preocupados, com medo. Aí de repente eles avistam um homem andando sobre as águas. Imagine você, irmão. Imagine, você lá no barco, com alguns amigos, irmãos, num vento forte, com medo, e de repente você vê um homem andando sobre as águas. Eu acredito, irmãos, que não ia ser diferente. Assim como os discípulos ali, os apóstolos, alguém ia gritar: é um fantasma. Alguém aqui já teve medo de fantasma? Quando era criança? Quem teve medo? Erga a mão aí, não precisa mentir não, porque Deus sabe. Senão ele vai revelar para mim aqui os medrosos. Eu estava pensando, desde essa época o povo já tinha medo de fantasma. Quando a gente era criança, a gente tinha medo. Até os pais colocavam medo: vem para dentro, senão você vai acabar vendo uma mula sem cabeça. O homem do saco. E aí eu estava meditando e eu fiquei pensando, né, nisso. Falei, desde aquela época o povo já falava em fantasma. Os discípulos então, quando vê Jesus, eles já estavam com medo. Um grita: é um fantasma, meu Deus, é um fantasma. E Jesus disse: aquieta-te, acalma, sou eu. E aí o que me chama a atenção, irmãos, que Pedro, diga comigo, Pedro sempre foi ousado. Na hora que Jesus disse: sou eu, aí fala: é Jesus. Pedro já disse: se és tu, eu quero andar sobre as águas. A reação de todo mundo era o quê? Medo e ficar quieto dentro do barco. E Pedro: não, eu quero ir contigo. Sempre foi mais ousado. Irmãos, pessoas ousadas vivem coisas sobrenaturais que poucos vão viver. Enquanto uns reagiu com medo, Pedro reagiu com ousadia. E Jesus, mais que depressa, diz o quê? Então vem, Pedro. Então, esse ato de Jesus estar andando sobre as águas, diga comigo, é algo sobrenatural. É algo que só o poder de Deus pode fazer, irmãos. E agora Pedro vai ao encontro, vivendo uma das maiores experiências da vida dele. Pedro vive o sobrenatural. E a Bíblia diz que ele começa a caminhar e vai ao encontro de Jesus. Alguns dizem, irmãos, que o próprio Jesus repreende Pedro. Pedro caminhando, focado em Jesus, indo ao encontro de Jesus, ele dá alguns passos. Mas de repente, ele olha, pode ler o versículo, ele olha para o vento. Quando ele olha o vento, chacoalhando, levantando aquelas ondas fortes, a Bíblia fala que naquele momento Pedro começa a afundar.
E ele clama por socorro. Jesus vai, pega ele pela mão e diz: homem de pequena fé. Entenda isso, irmãos. Enquanto eu e você estivermos indo na direção de Jesus, enquanto eu e você estiver olhando para Jesus, nenhum rio, nenhum mar pode naufragar a sua vida. Nada que está em torno vai conseguir te derrubar. O grande problema nosso é esse, irmãos, que às vezes por um tempo estamos seguindo Jesus, estamos indo ao encontro de Jesus, só que às vezes a gente começa a olhar para os problemas, assim como Pedro olhou para o vento. Às vezes a gente começa a olhar para as dificuldades, às vezes a gente começa a olhar para os momentos difíceis, e nesse momento a gente se perde. Nesse momento vem o fracasso, vem o desânimo. E às vezes afundamos como Pedro afundou. Jesus chama a atenção de Pedro, porque ele não focou em Jesus, ele não manteve a sua fé no Jesus Todo-Poderoso. E como eu estava dizendo, alguns olham, até brinca. Pedro, tu és Pedro, homem de pequena fé. No meio do caminho ele naufragou, mas ele foi o único homem ousado que teve a oportunidade de andar sobre as águas. Então ande sobre as águas. Ao invés de pensar muito, irmãos, ao invés de duvidar, ao invés de perguntar, será? Seja ousado e vai. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: seja ousado e vai, porque o Senhor vai te dar vitória se você manter a sua fé. Seja ousado e vai. Pedro foi ousado e viveu o sobrenatural. E é maravilhoso, irmãos, porque alguns podem olhar e dizer: Pedro andou sobre as águas, mas ele não teve fé. Só que tudo isso, irmão, foi experiências que ele teve com Jesus. E sabe o que mais importante e interessante que eu acho? Lá na frente, a Bíblia vai dizer que a sombra de Pedro curou. Jesus, antes de voltar para o Pai, ele diz para os seus discípulos, reuniu os apóstolos e discípulos e diz: olha, vocês viram todas essas obras que eu fiz? Vocês ainda farão obras maiores do que essa. E o Pedro, ousado, destemido, foi aprendendo, sendo edificado, fortalecido. Alguém pode dizer: mas teve um momento que ele não teve fé, mas teve um momento que ele andou sobre as águas. Mas teve um momento que ele não teve fé, mas ele amadureceu, e aonde ele passou, até a sombra dele curou enfermos. Sabe o que é isso, irmãos? Nós precisamos estar nessa caminhada com o nosso mestre, e cada dia aprendendo mais dele, cada dia buscando mais dele, cada dia confiando mais nele, cada dia vendo o poder dele na nossa vida, ao ponto de nós crermos e sermos instrumento na mão dele, para viver o sobrenatural e passar esse sobrenatural na vida de outras pessoas. Porque ele pode fazer todas as coisas. E então aqui Jesus vive esse sobrenatural. Alguns, primeiro momento, pensou que é um fantasma, depois viram que era o mestre. Pedro anda por cima das águas. E depois todos os discípulos olham e falam: realmente, Jesus é o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, e já vou encerrar que o tempo já foi, é que o nosso Mestre, o nosso Jesus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Esse mesmo Jesus continua curando, operando e fazendo maravilhas. E eu não sei qual é o sobrenatural que você precisa na tua casa, na tua família, no meio do teu povo, na empresa que você trabalha. A única coisa que eu sei, que o nosso Jesus é poderoso para operar o sobrenatural. E o que nós precisamos é crer, acreditar, confiar como Pedro creu. Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas. E nós não podemos perder a fé. Não perca a fé, não perca a confiança. Não deixe de orar. Esses dias eu conversava com uma pessoa. E ela estava desesperada. Há um tempo atrás, pediu oração. Ela é de outra cidade. Estava enfrentando um problema de um câncer, um tumor. E aí ficou preocupada, a família toda preocupada. Mas em oração, pedindo oração. E o médico marcou a cirurgia. Quando chegou para fazer a cirurgia, fizeram ali os exames. Geralmente eles fazem alguns exames antes do procedimento. E o médico olha para a pessoa e diz: olha, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei explicar. Mas o tumor desapareceu. Eu já olhei todos os outros que estavam tinha o tumor, está aqui comprovado, e agora não tem mais, sumiu, desapareceu. Sabe o que é isso, irmãos? O Deus sobrenatural, que age no sobrenatural na nossa vida. O que não podemos é desistir, o que não podemos é deixar de clamar, deixar de orar. E aqui, no final, todo mundo olha e testemunha, declarando o quê? Se alguém tinha dúvida, naquele momento acabou a dúvida. Porque eles mesmos declararam: realmente, esse é o Filho de Deus. Erga a tua mão aí que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus, irmãos. Pessoas que estão do teu lado no trabalho, pessoas que estão do teu lado lá na tua família, pessoas que estão do teu lado lá na tua vizinhança, seja onde for, vai ter que ver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Talvez alguém ainda tenha dúvida, mas pessoas vai declarar e dizer: olha, o Deus do fulano é poderoso. O Deus que o fulano serve realmente é um Deus poderoso, porque vão ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Se você crê, tome posse em nome de Jesus. Não sei qual que é o sobrenatural que você precisa, mas Ele vai fazer em nome de Jesus. Se coloca de pé. Evangelista Érica, vem aqui. Vamos clamar pelo sobrenatural na nossa vida, pelo sobrenatural na nossa vida espiritual, sobre o sobrenatural na vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre nossos sonhos.